vem por aí? Eu falei, bom, preciso voltar para nossa Bíblia na live na Bíblia, enfim. E eu vou fazer o quê? Os horários que eu tiver exatamente assim, ó. Já fiz o que eu tenho que fazer, tem um tempinho, eu entro em live, porque senão, gente, a gente não vai conseguir tocar esse projeto. E esse projeto precisa ser tocado, porque faz parte da nossa vida, leitura bíblica, né? Bom, eu parei de fazer a live em Bíblia, mas eu continuei lendo a Bíblia. Espero que você também. Espero que você também. Inclusive, hoje eu falei, vou voltar hoje, porque ontem eu estava terminando o livro de Lucas. 24 capítulos de Lucas. Nós paramos em 12º de Marcos. Aí eu continuei, ontem eu terminei o 24 de Lucas e hoje nós vamos ler o livro de João, o discípulo amado. Quem aí conseguiu ler cada livro associando ao temperamento? Quem conseguiu? Quem conseguiu fazer essa proeza? Então aqui, gente, já sabemos para que estamos aqui, então bora, né? Se você pode, abra aí a sua Bíblia. Se você não pode, se está em trânsito, fazendo qualquer outra coisa, põe até o fone aí e deixa o negócio pegar aqui que a gente vai conseguir, tá? João, capítulo 1, diz assim, antes de tudo havia a palavra é um presente de Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus. Por que a linguagem é tão importante? Justamente porque por meio da palavra, muitas coisas começam a fazer sentido e começam a existir. A gente se comunica através da linguagem. A linguagem, inclusive, diferencia os primatas de todos os outros seres vivos. Então, minha gente, a palavra era Deus. E aí, João, é muito legal que João é o único que começa fazendo esse tipo de associação, né? Então, faz muito sentido que a gente preste atenção em cada especificidade, do jeito muito próprio que cada discípulo narra a mesma história. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. Eu tô lendo a versão A Mensagem, tá, gente? Pra quem tá seguindo aí. A versão A Mensagem é bem diferente da versão Almeida, da versão NVI, é bem diferente. Mas é muito boa de ler também. Se você não leu, eu te convido a fazer. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho da luz. Eu e você, nós estamos aqui com essa mesma função de João Batista, mostrar quem é a luz. Nós estamos aqui para mostrar o caminho para a luz. Então, é muito bom que você saiba disso. Deus te criou com um propósito, e um deles é que você anuncie para todos quem é a luz. Cada pessoa que entra na vida, a luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo. Quem, gente? Eu e você, maravilhosinha. O povo judeu rejeitou Jesus. E aí Jesus fez o quê? Adotou a mim e a você como povo de Deus. Olha, glória a Deus. Se você não deu glória a Deus, eu te convido a dar isso agora aí. Ele fez deles o seu povo. Jesus fez de mim e você o povo deles, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai. Sempre generoso, autêntico do início ao fim. Essas são qualidades, características de Deus e que eu e você devemos querer ter. Qual? Ser generoso e autêntico. João apontou para ele e disse, este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés, foi então que chegou nesse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim.
Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, no máximo fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles, não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então? Elias? Não. O profeta? Não. Exasperados perguntaram, quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa, a seu respeito. E João Batista respondeu, eu sou o trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogaram eram do partido dos fariseus. Não tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu, eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, eu não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou, aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que a minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo, vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse, aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou, o que procuram? Quem olhou para trás e perguntou foi Jesus, tá, gente? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? E Jesus respondeu, venham e vejam vocês mesmos. Eles viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir na Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse, venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse, encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. E Jesus, filho de José, é Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou, Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu, venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse, aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou, de onde tirou essa ideia? Você não me conhece. Jesus respondeu, um dia bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Disse Jesus, você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Uma observação aqui, falando da personalidade de João, que escreve esse livro. Você percebe que João é essa pessoa que diz, né, que ele é o discípulo amado. Então, quando analisei os personagens bíblicos, inclusive os discípulos de Cristo, eu falei que João não era melancólico, era sanguíneo. Apesar de ter muitas pessoas que falam que João é melancólico. Mas, gente,
João escreve o primeiro capítulo do livro dele, tem 51 versículos. Pensa no tanto que ele gosta de falar e de escrever. E ainda é essa pessoa aqui, ó, narra as coisas com uma certa leveza, né? É bonito de ler o livro de João. Inclusive, quem nunca leu a Bíblia, a gente orienta que leia o livro de João primeiro. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: o vinho está acabando. Jesus respondeu: isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda, não me apresse. Adoro! Mesmo assim, ela orientou os empregados: façam exatamente como ele disser. Adoro mais ainda Maria. Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: encham os potes d'água. Aqui a gente vê Jesus, como ser humano, obedecer à mãe, né, gente? Então, eu e você devemos sim obedecer às nossas mães, assim como Jesus nos ensina. E eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre das cerimônias. Disse Jesus a eles, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Tudo o que você fizer, faça-se como para Deus e faça o melhor. Isso Jesus nos ensina com esse milagre aqui de transformar a água em vinho. Tudo que Jesus põe a mão fica melhor do que tudo que já tinha sido feito antes. E assim eu e você devemos fazer também, trabalhar com excelência. Excelência é a qualidade de Deus. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos dos discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa celebrada pelos judeus da primavera estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas ele ordenou: pegue as suas coisas e caia fora daqui. Não transforme a casa do meu pai em mercado. A gente comentou isso aqui, lembra? Nos livros anteriores? Que aqui muitas pessoas usam essa passagem para dizer que Jesus se irou como um bom colérico. Mas não é assim que a gente consegue. Eu não consigo enxergar desse jeito. Esse comportamento e todos os outros comportamentos de Jesus nos ensina algo, tem um propósito. Eu e você, quando perdemos o controle, a gente perde o controle nas nossas emoções. Jesus não estava nesse lugar, né? Portanto, apesar de parecer um comportamento descontrolado, tinha um propósito de nos ensinar a guardar, a ter reverência com a casa de Deus. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você fez isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram desta declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram a sua vida a ele. Olha que coisa mais linda! Todos os comportamentos de Jesus apontavam para Deus. Tudo que ele fazia, falava, todos os seus atos apontavam para Deus. E bastou isso. Jesus não saía pregando, não saía convidando todo mundo a segui-lo. Pelo contrário, as suas atitudes faziam com que aquele povo cresce no que ele carregava. E é isso que está faltando nos dias de hoje. Tem muita gente que fala, prega bonito, faz, nossa,
Grandiosa é a pregação, mas e seus comportamentos? E as suas atitudes? Jesus tinha as duas coisas. E é isso que a gente precisa querer ser. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, é para nos assemelharmos a Cristo. É para sermos como Ele é. E se a gente lê de forma desinteressada, superficial, aleatória, a gente não consegue querer ter as mesmas qualidades que Ele mostra nas suas Escrituras. E é para isso que eu tô aqui, gente. Pra gente conseguir ser um pouquinho parecida com Jesus, né? É o trem que precisa arder no nosso coração. O zelo pela casa de Deus é uma qualidade de Cristo. A gente precisa querer. Durante o tempo que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muito observaram, acho que isso eu já li, né? Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. 3. João 3. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus, se Deus não fosse com você. Jesus disse: você está absolutamente correto, preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Nicodemos, ele visita Jesus na calada da noite porque ele não queria ser visto com Jesus, né? Até porque os judeus rejeitavam Jesus. Mas Jesus não descarta quem vem até ele, ainda que essa pessoa tenha vergonha. Então, às vezes, você tá aqui, né, começando a se apaixonar por Jesus e fica com vergonha de declarar sua fé. Você ainda vai nas festinhas, ainda frequenta os mesmos lugares, ainda tem os mesmos comportamentos, porque você quer pertencer a um grupo. Nicodemos também passou por isso. Para pertencer a um grupo, ele escondia o quanto ele acreditava em que Jesus carregava. E não tem problema, porque Jesus te ama do jeito que você é. Eu passei também por isso, né? Por essa fase da minha processo de conversão. Quantas vezes eu saí de barzinho e fui para a igreja? Porque eu queria viver as duas coisas. Até que um dia eu precisei escolher. E é assim que Jesus faz. Jesus vai aos poucos, trabalhando o nosso interior, trabalhando o nosso caráter, até que um dia a gente precisa fazer uma escolha. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. E a gente vê, né? A palavra tá cheia de pessoas assim como eu e você. E que Jesus acolhe, abraça, ama. E algum período ali na vida vai ter um start e a gente vai ser dele para sempre dele. É tão lindo, né? Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Nicodemos perguntou. Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu. Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o espírito. E se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem que nascer do alto. De fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá, para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou, o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse, você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você a evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho.
o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse vê-la e crer. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar o seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ai, que coisa mais linda. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Essa é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade, iludir-se e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Aqui tem um porquê. Por que Jesus veio para este mundo? Por que ele morreu naquela cruz? Por que foi daquele jeito? Porque Deus te ama tanto, minha irmã. Deus me ama tanto e esse amor me invade, esse amor me preenche, esse amor reparte carne de espírito. Esse amor faz com que eu queira ter os comportamentos de Jesus. Esse amor é o que nos transforma. Ele não veio para nos acusar. Ele não veio para apontar o dedo na nossa cara e nos chamar de pecador. Ele veio para nos amar. Porque só o amor pode transformar. Só o amor poderia ser capaz de me tirar do lugar que eu estava vivendo antes de conhecer Jesus. Porque apontamento, crítica, acusação eu já tinha em toda esquina que eu chegava. Mas quando eu encontro com Jesus e esse amor me invade, esse amor me convida a estar com Ele, a ser como Ele, a viver a minha identidade plena nele, a caminhar com Ele de mãos dadas. Caindo muitas vezes, falhando inúmeras, negando, traindo Jesus, como Pedro, como Judas. Porque eu e você não temos diferença nenhuma desses discípulos que fizeram isso. Mas o amor dele continua a nos constranger, porque este amor não tem fim, este amor não impõe condição, este amor não tem relação comigo e com você. Esse amor, independente do que você faça, ele permanece o mesmo. Independente do quanto você seja bom nessa terra, este amor permanece o mesmo. Independente das suas falhas, dos seus erros, este amor permanece o mesmo. Eu e você não temos o poder de mudar o tamanho, da estatura, da profundidade do amor de Deus por nós. E é lindo demais, gente, porque Jesus fala isso com todas as letras para Nicodemos. É a coisa mais linda que a gente pode ler. Se você ainda tem necessidade de aprovação de pessoas, se você ainda tem necessidade de se sentir amada, é porque você ainda não experimentou a profundidade deste amor. Porque este amor, ele preenche todos os espaços vazios no nosso peito. Todos os espaços vazios, todo o buraco, todo o contorno afetivo que não foi fechado, ele preenche com este amor. Que coisa mais linda! O amigo do noivo, depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava junto com o outro do lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele em vez de se unir a nós. Veja, João Batista batizava, Jesus começou a batizar. E aí a galerinha foi, perguntar para João Batista: e aí? O cara ali tá compartilhando a mesma coisa que a gente. E aí? Tá dividindo força. João respondeu:
É impossível alguém ter sucesso, falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que eu não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo, e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso, eu. Apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou, que o casamento terá um bom começo? Cara, até hoje a gente vê isso, né? Já viu dentro da igreja, quando alguém começa a se destacar, aí as pessoas que começam a querer entrar em comparação? Que palhaçada! Que coisa mais sem fundamento! A gente querer competir quando o reino é de Deus. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você. O Senhor levanta porque é necessário que pessoas estejam trabalhando. É necessário que o número maior de pessoas estejam pregando a palavra. E que bom que tem pessoas que se destacam, porque mais pessoas elas podem alcançar com isso. Mas não é nada sobre mim, não é nada sobre ninguém. O único nome que tem que brilhar é o nome de Jesus. O único nome que tem que brilhar é o nome de Jesus. A nossa competição tem que ser contra as trevas. Quanto mais pessoas eu trazer para a luz, se foi o João, a Joana, a Maria, a fulana, o cicrano, quem foi, qual foi a placa da igreja, não importa. Importa que mais pessoas estão saindo das trevas e vindo para a luz. Mas aqui a gente vê João Batista teve que ser duro com os seus discípulos, porque eles começaram a questionar se Jesus não estava medindo força com João Batista. Ai, gente, fala sério, chega, me irrito. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus, e não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. Distribuição de dons. Minha irmã, se você é líder espiritual, se é à frente de igreja, se você tá nesse lugar, nessa função, seja uma impulsionadora de pessoas. Se alguém brilhar mais que você, glória a Deus, glória a Deus. Não tente abafar, não tente diminuir, não tenha inveja, não tenha medo disso. E se isso tá no seu coração, confesse a Jesus, para que ele possa te constranger. Não tem coisa mais dolorosa do que uma pessoa que é líder, que abafa os seus liderados, porque tem inveja, porque tem insegurança. A glória não é sua. Para com isso. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. Vida plena, sem insegurança, sem inveja, sem dor de cotovelo, sem essas coisinhas que é muito baixa, que é muito imatura, que é muito infantil. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele vive na escuridão e não vê a vida. Tudo que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final. 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta do batismo. Capítulo 4, tá? Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criaram uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode o judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Sabe aquele povo assim, pecador santo? Santo pecador, então põe uma linha aqui, eu não falo com pecador, porque eu sou santo. Era assim que os judeus lidavam com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, a água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos, seus rebanhos, e o deixou para nós?
Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. É por isso que não combina. Uma pessoa que jorra a vida, ela não pode ser uma pessoa que diminui outra, que fofoca, que mente, que adultera, que fala mal, que rouba, que deve. Sabe? Não combina. Não combina. Porque quem beber desta água nunca mais terá sede e jorrará água viva do seu interior. Ah, minha irmã, a gente precisa fazer uma autoanálise todos os dias. Você sabe que todo dia, quando eu me percebo nesse lugar, meio me sentindo muito pressionada, ou então insegura, duvidando, porque eu tenho esses momentos, eu sou gente, sou humana. A minha busca pela santidade, por ser santa como Cristo é santo, ela é incessante, mas eu fico o tempo inteiro me autoavaliando. Falo: Fernanda, em nome de Jesus, garota, para com isso, não combina. Não combina esses pensamentos com você. Tá repreendido. A palavra de Deus diz que eu preciso pensar o que me traz esperança. E eu pego a palavra e eu confronto meus pensamentos. E assim a gente vai conseguindo resgatar o nosso espírito. Porque a nossa carne é fraca, mas é isso. A gente está o tempo inteiro nessa guerra, né? Do espírito contra a carne. E Jesus disse, né? Quem beber. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água. Ela entendeu, né? Ela entendeu. Glória a Deus por isso. Que você, como uma mulher samaritana, possa entender quando Jesus falar exatamente ao seu coração. Quando a palavra dele quiser jorrar através de você. E ela disse: Senhor, dê-me dessa água de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ela estava ali no natural ainda, né? Ela estava: cara, é cansativo, eu tenho que vir meio-dia, porque eu não posso andar no meio do povo. Naquela época, ela, por ser uma mulher que não era casada, ela tinha alguns horários que ela poderia estar na rua, e então era meio-dia, um horário que o sol era mais quente. E ela falou assim: Jesus, por favor, me dê dessa água, porque eu não quero vir aqui mais nesse poço, por conta da vergonha, da exposição, da rejeição, da humilhação. Mas Jesus escolheu aquela mulher para transformar a vida dela. E ele disse: vá chamar o seu marido e volte aqui. E ela disse: não tenho marido. A verdade é que você... não tenho marido, foi a resposta. E ele disse: não tenho marido. A verdade é que você teve 5 maridos. E o homem com quem vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta? Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Então essa historinha de que Deus te aceita como você é muito verdade. Mas que Ele quer que vocês tenham uma mudança de vida, um novo estilo de vida, é a maior verdade. Deus não está preocupado com quem você é, mas o que você pode se tornar na presença dEle. Ah, que coisa mais linda. Aí ele continua: o que conta para Deus é isso. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. E Jesus se revela a ela como ele nunca tinha feito antes. Ele diz: eu sou o Messias. Ele viu o coração genuíno daquela mulher. Ele viu a sinceridade da alma dela. Não importa quais eram os erros dela, o quanto ela foi
fora daquilo que tinha de plano original. Simplesmente ele se revela àquela mulher. Isso é muito especial, porque ele diz: eu sou o Messias. Você não precisa esperar nem procurar mais. Olha só. Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. Julgaram Jesus, né, gente? A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar, um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venha ver um homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Veja, essa história é muito significativa. Porque Jesus encontra esta mulher que vivia em rejeição, com medo, insegura. Tinha que buscar água no meio-dia, porque ela não poderia estar no meio do povo. Na sociedade ela não era aceita, ela era uma improvável. E ele se revela a ela. E nessa conversa ela compreende alguma coisa sobre ele. E ela sai dali e vai o quê? Vai falar dele para o povo. É isso que Jesus espera de mim e de você. Quando você encontra um trem que você gosta muito na promoção, o que você faz? Eu falo para todo mundo: gente, comprei baratinho, tá na promoção, vai comprar. Porque é assim que a gente faz com aquilo que a gente gosta, quer que outras pessoas também tenham acesso. Com Jesus deve ser do mesmo jeito. Se você vive em Cristo, apaixonada por Ele, não tem como as suas atitudes não gritar Jesus. Não tem como a sua boca não falar dele. Nem que seja um amém, obrigada, glória a Deus. Sabe? Nem que seja assim. Por quê? Porque aquela mulher, quando teve um encontro com ele, ela foi para o povo e falou dele. E ela diz: será que ele não é o Messias? E o povo foi querer verificar. Então que o povo vá querer verificar aquilo que você fala, daquilo que você vive, que o povo ao seu redor questione: essa menina tem algo diferente, que o povo ao seu redor pense assim: meu Deus do céu, o que é essa menina? Ela é diferente, ela é alegre, ela é feliz, ela é solícita, ela é generosa, ela é autêntica, olha como ela é plena, olha como ela tem uma paz, olha como ela é divertida. Tem alguma coisa nela que é diferente. Deixa eu ir lá verificar e ver. Que seja assim comigo e com você, minha irmã. Porque nós estamos aqui para isso. É só para isso. Que o meu nome não seja o primeiro, mas que seja aquilo que eu carrego, que é Jesus. Que não seja a Fernanda, mas que seja Cristo. Que eu diminua para que Ele cresça. E que assim a gente queira viver cada dia mais. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? E teve a parte aqui dos discípulos escandalizados, né? Porque existe um padrão no mundo. E este padrão no mundo muitas vezes afasta pessoas de Jesus. Então, às vezes, a gente precisa também compreender e discernir o que Deus está fazendo e como é que Ele quer que a gente haja em determinadas situações. Mas ele respondeu: tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: quem te trouxe comida? Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus ficou saciado no seu físico. Jesus ficou saciado no seu corpo físico. Quando ele falou para aquela mulher que ele faria jorrar a água viva dela, se ela acreditasse nele. É assim que a gente vive, né? Muitas vezes saciados, quando a gente cumpre a nossa missão, quando a gente cumpre o nosso propósito. Glória a Deus por isso. A comida que me mantém viva é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olho ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem. Agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo de colheita. Jesus estava falando assim: para de palhaçadinha, de querer dividir as pessoas santo e pecador. Eu quero que você vá lá e fale. Eu quero que você colha o campo dos samaritanos. Eu quero que você ame os samaritanos. Eu quero que você libere uma palavra, uma profecia sobre os pecadores, sobre aqueles que para você não merecem, não tem por que pregar a palavra para eles. Eu quero que você pregue, porque esta é a vontade do meu Pai, é fazer aquilo que Ele começou.
O ceifeiro não espera, vão logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher um campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros, desde muito tempo e com muito sacrifício. Aqui ele está falando dos profetas, né? Jeremias, Isaías, esses profetas que vieram, já estavam anunciando a vinda de Cristo. Ele está falando que eu e você estamos agora colhendo deste povo, dessa plantação daquele povo lá, que passaram por tudo aquilo que a gente já conhece, quem já leu, né? O Velho Testamento. A gente vai ler, tá? O Velho Testamento. Muitos samaritanos daquela cidade passaram aos seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Aquela mulher improvável que vivia escondida. Muitas pessoas passaram a seguir Jesus por meio do testemunho dela. Eita glória! Quantas pessoas passaram a seguir Jesus por meio da tua vida? Ei, mulher samaritana. Eu fui uma mulher samaritana. E graças a Deus o Senhor me alcançou, a bondade dele me encontrou, porque uma pessoa teve um olhar de bondade para comigo e decidiu pregar a palavra para mim. E eu, muito rebeldezinha, questionava tudo que essa pessoa falava. Ah, mas Jesus morreu na cruz por amor a você, por mim? Não tem nada a ver com isso. Eu falava desse jeito, gente. Para quem não sabe, eu não sou de berço religioso. Minha mãe cristã, mas nunca praticou. Meu pai se dizia ateu até pouco tempo. E eu vivi uma vida de muito espiritismo, esoterismo, tarô, tudo essas coisas aí. Então, quando eu chego na faculdade e um líder da Sara Nossa Terra, olha para mim e decide pregar Jesus para mim, me convida a estar numa igreja, me convida a assistir uma célula, aquilo foi como se Jesus estivesse encontrando a samaritana para minha vida. E a partir daquilo ali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, às vezes, a gente só precisa ter interesse de olhar para uma pessoa como eu, que parecia estar muito feliz, parecia ter uma vida muito boa, parecia estar muito satisfeita com a vida que eu levava, mas a verdade é que existia um vazio tão grande dentro de mim. Existia um buraco que não era preenchido por nada. Eu vivia em bar, de balada em balada. Eu vivia uma vida triste. Entrava no meu quarto, eu não sabia quem eu era. Vivia de mentira. Mas Jesus me encontrou através da vida daquele rapaz, que por bondade me convidou a conhecer Jesus e teve paciência comigo, porque eu fui muito rebelde, eu fui muito chata, eu fui muito ignorante, mas ele teve paciência em me mostrar o amor de Cristo até um dia que eu decidi ir para o encontro com Deus, que é o Revisão de Vidas na minha igreja, e a minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. E glória a Deus, eu posso contar aqui que assim como esta mulher samaritana, muitas outras vidas vieram através da minha conversão. Mas porque uma pessoa teve um olhar de misericórdia para a minha vida. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, não, ela não precisa, ela já tem tudo. Gente, era essa a fachada. Mas a verdade é que eu precisava mais que todo mundo ali. E glória a Deus, ele teve a ousadia de falar de Jesus para mim. Mesmo eu caçoando e convidando ele para ir para um bar, ele me convidava para ir para a igreja. Eu falava assim, se você for para o bar, eu vou para a sua igreja. Se você for para o bar comigo, eu vou para a sua igreja. Você acredita? Ah, ainda bem que isso vira testemunho, né, gente? Mas Deus teve misericórdia com a minha vida. E que ele tem com a sua também. Mas ele quer que através de você outras vidas venham. Amém? Vamos terminar aqui. Muitos samaritanos daquela cidade passaram... Não, isso eu já li. 2 dias depois, Jesus foi para Galiléia. Ele sabia, por experiência própria, que o profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galiléia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. E Jesus não ficou buscando honra, tá? Jesus não ficou chagadinho porque na casa dele ninguém o reconheceu. Cuidado para você não querer o tempo inteiro o reconhecimento. Cuidado para você não querer que as pessoas te aplaudam o tempo inteiro, porque isso não é maduro, isso é imaturo. Jesus não teve honra na própria casa e ele continuou fazendo o que ele veio para fazer.
Jesus estava à volta de Caná da Galileia, lugar onde havia transformado água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou: vocês se recusam a crer, se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, os seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo. Ele lhes perguntou a que hora seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram: a febre baixou ontem, por volta de 1h da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi suficiente, não apenas ele, mas todos os que estavam na casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia. Eu gosto de João, que João conta experiências de Jesus, né, milagres de Jesus, muito específicos, que a gente não viu em todos os outros livros anteriores que a gente leu. Então faz sentido que você leia os 4 evangelhos, se você quiser conhecer um pouco mais de como foi Jesus na Terra, tá? Até porque a gente precisa ser como ele, então se a gente não conhece, como é que seremos? 5, e a gente para por aqui, tá, gente? Tempos depois houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. O homem inválido estava ali havia 38 anos. Você imaginou você tá orando 38 anos por um milagre? Pois é, era essa a situação deste homem aqui. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? Por que essa pergunta? Porque às vezes essa pessoa tinha um benefício de estar ali, né? Por 38 anos. E às vezes às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Porque há um benefício por trás daquela situação que elas estão vivendo. Então, que também como Jesus, eu e você tenhamos esse discernimento de ajudar quem quer ser ajudado. Jesus perguntou: você quer ficar bom? Você quer ajuda? Então não vá invadir na vida das pessoas achando que você sabe melhor do que elas o que elas precisam. Jesus é esta pessoa que sabe o que nós precisamos, mas ele não nos invade, ele pergunta: Fernanda, você quer me seguir? Fernanda, essa vida que você está vivendo, você quer terminar com ela e seguir com a minha, junto a mim? Ele faz essa pergunta. Então, vamos aprender a não ajudar quem não quer ser ajudado? Vamos. O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tem quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e comece a andar. Lindo que Jesus não fica assim: nossa, tadinho, né? Nossa, que povo, hein? Que povinho, né? Em vez de ajudar o rapaz, por que ninguém até hoje não pegou ele e levou até a água primeiro? Que povo egoísta. Não, Jesus focou no propósito. Foco, minha gente. Foco na solução. Foco em fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Porque quem muito quer ficar aparecendo, desfoca, distrai. E ele disse o quê? Levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. O homem ficou curado e imediatamente pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: é sábado, você não pode carregar sua maca por aí, é contra a lei. Ai, meu Deus do céu. Ô povinho à toa é esses fariseus, né, gente? Olha o que tem de fariseu nessa vida. Meu Deus do céu. Sabe quando você, que foi traída pelo seu marido, pai dos seus filhos, aí você resolve perdoar, você tá seguindo seu casamento, aí vem uma processada, uma perebenta e fica te questionando? Mas por que você perdoou? Você tem certeza que ele se arrependeu? E se ele fizer de novo? Hein? É isso aqui. É a mesma coisa, minha filha. Eu só tô trazendo pra um tempo de hoje. É a mesma historinha. Mas hoje é sábado.
sábado. Você não pode carregar a sua maca. O homem ficou 38 anos jogado no chão, porque não podia andar. Aí chega um processado, um perebento, pergunta: você não devia estar carregando a sua maca. Um minuto de silêncio, viu? Ele respondeu: o homem que me curou me mandou fazer isso. E ele disse: pega a sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia. E Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior acontecerá. Ou seja, minha irmã, sempre tem um motivo para a pessoa estar na situação que ela se encontra, tá bom? Jesus deu essa aqui para ele, viu? Sempre tem uma explicação. A gente que tem mania de querer ser Deus na vida dos outros, ter dó dos outros. Esse aqui tinha um porquê. Você já imaginou se alguém tivesse vindo aqui e resolvido a coisa? Enfim. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Se perseguia Jesus por ser bom, imagine eu e tu, que já é cheio de processo por evento que a gente é. Perseguido também, minha filha. Perseguido pior ainda. E glória a Deus que são perseguidos por fazer o quê? Ficar à vontade daquele que nos enviou, né? Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. Jesus já respondeu logo. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Gente, uma pessoa que tem identidade, uma pessoa madura, uma pessoa... incomoda mesmo. Incomoda quem? Quem tá maduro, não. Incomoda quem tá imaturo. Incomoda quem não consegue compreender, quem não consegue vislumbrar o tamanho, a estatura desta pessoa. Mas Jesus, ele permanece focado. Jesus finalmente se explicou: digo a verdade para vocês, o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Tá muito pautado na paternidade aqui, tá, gente? Isso é excelente passagem para falar sobre criação de filhos. Mas vocês ainda não viram nem a metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria vida, assim também o filho faz. O filho dá vida a quem quiser, nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho, desonra o pai, pois foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção quem é importante, quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna, não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou, quero dizer agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E por ser ele o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta, ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo o caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas o testemunho independente me confirma, o testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já ouviram e ouvirão João. E ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês. Se você tá fazendo o que você tá fazendo para ganhar a simpatia do povo, é na hora de você começar a aprender com Jesus. Não tô aqui para ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Não é sobre mim. É como se Jesus falasse: não é sobre mim. Estou falando com vocês deste modo para que vocês sejam salvos. Propósito é salvação. Eu estou falando desse jeito para ver se vocês abrem a mente. João foi uma tocha e vocês ficaram contentes em vestejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João.
É a tarefa que o Pai me mandou executar, e enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma, só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna, mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês e vocês não querem receber de mim a vida de que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabe por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Não estou interessado na aprovação da maioria, porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Ou seja, vocês estão distraídos. Vocês não estão aqui para pregar o amor de Deus. Vocês estão aqui para fazer as suas próprias vontades. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai. Alguns de vocês me desprezaram, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-me importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam o tempo todo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Amadurecer é o nosso destino. Meu Deus. Gente, fica por aqui. Amanhã a gente volta com João 6. Se você quiser continuar lendo, por favor, leia. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Ele falar o seu coração. Mas, por favor, não se distancie. Isso aqui não é uma história. Isso aqui é eu e você. É dia de hoje. É vida ordinária. A gente precisa ler a Bíblia desse jeito. Nos colocando aqui. Quando Ele fala de coisas ruins, quando Ele fala de coisas boas também. Minha irmã. É muita... Meu Deus do céu. Tô usando a mensagem, tá? Da editora Vida. Bíblia em linguagem contemporânea. Por isso que a linguagem é tão clara. A gente já leu Mateus, Marcos, Lucas. E agora a gente entrou em João, tá? Então quem quiser entrar aí no ritmo, let's bora. 10, 14 capítulos por dia você consegue chegar onde a gente chegou. Não vou salvar não, gente, porque senão vai ficar muita coisa. De repente eu salvo lá no meu canal do YouTube, tá? Amo vocês demais. Não consigo acompanhar os comentários, porque senão a gente fica mais tempo aqui. E o objetivo é que a gente leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Deixa ela penetrar no seu coração. Por favor. Amo vocês. Que Deus abençoe.